Oi gente, tudo bem? Eu sou Helenice Prim. Vamos continuar a leitura do Amor Não Esqueceu Ninguém. Estamos no capítulo 6, as lições de Gary. E começamos com a Puxá falando boa história e arrancou boas risadas. Se você não lembra, o Gary estava contando uma história. Volta lá e escuta porque é muito legal. E o Gary, sim, mas de vez em quando eu não tenho vontade de fazer piada e rir, como com toda essa coisa da RF, Receita Federal. Estou fazendo o meu melhor para perdoar essa, mas é realmente uma encheção. Não importa quanta informação você dá a eles querem mais e nunca termina. E a puxar. Essa situação pela qual você está passando é o que chamei de fogo brando na primeira série de visitas quando descrevi o que passei com o estudante que prejudicou minha carreira e minha vida final. Um fogo brando é sempre uma de suas maiores lições de perdão. Eu lembrei aqui, vou fazer aspas, lembrei de uma amiga minha, que ela vai saber de quem eu tô falando, que também tem questões com a prefeitura. Né, amiga linda? Voltando. Você vai ter que estar particularmente determinado com esta. A parte boa disso é que você está sendo prático no nível da forma. Você pediu orientação e isso levou a alguém que o encaminhou para uma boa advogada tributária. E você está permitindo que ela o ajude. Ela sabe que você não pode ser intimidado pela RF e eles vão tentar intimidá-lo. Vão tentar fazê-lo pagar o que não deve. Eles nem sempre seguem a lei e algumas vezes nem mesmo seguem suas próprias orientações. A meta deles é tirar dinheiro das pessoas e muitas ficam tão intimidadas que pagam até o que não deveriam. A RF sabe que a maioria das pessoas não quer levá-la aos tribunais. A maioria prefere pagar se puder e acabar com a coisa toda assim. O que as pessoas não sabem é que quando a RF vai ao tribunal, perde em 80% das vezes. Isso é assim porque a Receita Federal não segue a lei. Durante o processo de auditoria, o ônus da prova recai sobre você, o que é errado, mas é assim que é. Se for ao tribunal, no entanto, o ônus da prova recai sobre a RF. Ela tem que apresentar provas para embasar o caso dela, e na maior parte das vezes não consegue. Mas ela tem a esperança de que você não vá querer a despesa de contratar um advogado tributário. Ela sabe que mesmo que você vença, pode acabar pagando ao advogado tanto quanto pagaria a ela. O sistema, obviamente, é manipulado a favor dela. Não vamos entrar no fato de que a RF foi criada logo depois de vocês terem mudado para o sistema de Receita Federal, ou no fato de que a Receita Federal é uma instituição privada, não governamental, e que não responde a ninguém. Isso está além do escopo dessa conversa. Mas existe muito mais acontecendo por trás dos bastidores que a maioria das pessoas nem percebe. Vocês não têm uma democracia aqui. As pessoas são marionetes e agem como marionetes. No entanto, você pode ter uma mente livre, mesmo que não tenha um país livre. Eu vou fazer aspas aqui porque é exatamente isso, gente. A gente acha que está num país livre. A gente fica lutando aqui por liberdade, ou por um partido ou por outro. Não importa que lado você esteja. Nós continuamos estando num país onde ele não é livre. Nós não somos livres. Mas nossa mente pode ser livre. Você pode ser livre, mas pela mente. E é isso que a gente tem que entender. E quando a nossa mente é livre, você pode estar na cadeia e você continua sendo livre. E se a tua mente não for livre, você pode estar no meio da selva e pode estar enjaulado na tua mente. Então pensa nisso um pouquinho. Voltando, e o Gary, certo, já que estamos falando sobre lições de perdão, como perdoamos a nós mesmos? Quero dizer, vocês me deram um processo de pensamento sobre isso há algum tempo, mas as pessoas ficam me fazendo essa pergunta. E o Arthur, isso é assim porque elas não fazem o processo de pensamento. Mas esta é uma pergunta importante para todos. Nós lhe dissemos para você não falar que sente muito. As pessoas deveriam se pegar no ato quando usam certas palavras. Se disser que sente muito, corrija-se em sua mente.
Não é necessário dizer as coisas em voz alta. O que pensa é ainda mais poderoso do que o que diz, porque o pensamento sempre vem primeiro, mesmo que você não o articule. Então, mantenha esse pensamento em sua mente, porque é assim que o Espírito Santo corrige você. Eu sou inocente e nada aconteceu. O Espírito Santo sabe o que eu sou. Eu estou despertando em Deus. Quando você pensa assim, não pode deixar de ter sua mente inconsciente passando por um processo de cura pelo Espírito Santo. Gente, eu vou falar aqui um negócio, eu sempre uso muito aquele sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E eu acabei mudando por causa disso. Porque realmente quando você sente muito, exige a culpa. E foi muito libertador esses livros para eu conseguir sair da culpa. Voltando por chá. As pessoas têm que se lembrar de que eventos em um sonho realmente parecem acontecer, mas isso não significa que são reais. Você teve sonhos na cama na noite passada que pareciam tão reais que, para todos os propósitos e intenções, eram realidade para você. Só quando acordou é que entendeu que não era verdade. Assim como você tem duas interpretações sobre as outras pessoas, a interpretação do ego e a interpretação do Espírito Santo, também existem duas interpretações a seu próprio respeito. A maioria das pessoas escolhe a versão do ego porque não sabe que existe uma outra forma melhor. Mas, uma vez que você saiba que existe uma forma melhor, tem que percorrer o caminho todo. J não se detém com a exposição do ego ou a descrição do problema. Qualquer um pode descrever o problema, mas isso não lhe dá uma saída dele. Isso não lhe dá qualquer resolução. Não lhe mostra o caminho para casa. Então as pessoas ficam presas a analisar o problema e quando fazem isso, tornam esse problema real. E o Gary, sim, e é isso que o mundo faz. Contudo, nós o estudamos e o analisamos e pensamos que as pessoas mais instruídas são aquelas cujas pesquisas o analisam ao máximo. Cientistas e físicos analisam assim como médicos, engenheiros, psicanalistas e assim por diante. E tudo que eles fazem é testar a realidade da ilusão. Então, o tipo de perdão no qual eles pensam, se é que pensam mesmo em perdão, é o tipo que torna a ilusão real. Entretanto, ninguém é capaz de perdoar um pecado que acredita ser real, de acordo com o cara J no texto. É por isso que não devemos analisar o que estamos perdoando. Não queremos permanecer nisso. Nós apenas o percebemos, o ignoramos e o substituímos pela verdade. Vou fazer uma aspas aqui, é engraçado porque a gente estuda tanto a origem do universo e todos os enigmas. Eu até comecei a assistir uma série e fiquei pensando, cara, mas se eu tô perdoando isso, por que eu vou tentar entender isso, se nem é real? E é por aí. E quando ele fala de médicos, eu conheço muitos médicos que estão saindo desse sistema de crença do ego e vivendo um outro mundo. Tem um médico que eu conheci que é muito legal, que é um geriatra, e ele entrou no Zen e mergulhou de cabeça no Zen justamente porque ele queria ajudar as pessoas a perdoarem, a verem que isso não era real. E é muito lindo o trabalho dele. Voltando, J não se deteve na paralisia da análise. Ele concluiu todo o processo, substituiu completamente o sistema de pensamento do ego pelo sistema de pensamento do Espírito Santo e ensinou que a visão espiritual é pensar fora da caixa, fora do sistema completamente. É olhando além do véu para uma realidade que está fora do sonho e para a qual você pode despertar, que é possível mudar sua identidade de ser um corpo para ser algo que é totalmente ilimitado, imutável e eterno. E a puxar. Muito bom, porque se você ensinar o tipo de perdão que o torna real, então não está realmente ensinando um curso em milagres. Quantos professores do curso você vê lá fora, incluindo os mais famosos que estão na TV, falando sobre o perdão sem nunca terem abordado o que é o perdão verdadeiro? É por isso que eles estão na TV, porque não percorrem todo o caminho com essa abordagem. Eles ainda o tornam real. São cautelosos demais. Você não está na TV porque percorre todo o caminho com ele. Não o torna real.
não é cauteloso demais. Você conta a verdade e assim é radical demais para a espiritualidade de sucesso das multidões. Acolha isso. Alguém tem que fazê-lo. Em relação aos outros, quando eles se sentirem guiados a ter coragem para ir à TV e contar às pessoas o que o curso realmente diz, que não há mundo, que nós perdoamos as pessoas não porque elas realmente fizeram algo, mas porque realmente não fizeram coisa alguma, já que elas não existem, e que a mente inconsciente nunca será curada até que você saiba a diferença entre a realidade e o sonho. E seja leal apenas a uma dessas coisas em sua mente. Então, poderão chamar a si mesmos de professores de um curso em milagres. E você, querido irmão, precisa pensar além do véu e ensinar os outros a fazerem isso. Não é suficiente descrever o erro. É necessário ter algo pelo que substituí-lo. É preciso comunicar às pessoas que elas nunca encontrarão a visão espiritual com os olhos do corpo, mas sim através da forma como pensam. Como o curso ensina, os olhos do corpo veem apenas formas, não podem ver além do que foram feitos para ver, e foram feitos para ver o erro e não para ver o que vem depois. A mente precisa ser treinada para escolher de forma consistente aquilo que não pode ser visto, mas que pode ser reconhecido como a verdade e vivenciado. E o Gary. Então, de certa forma, poderíamos dizer que o propósito do meio milhão de palavras no curso é nos levar a uma experiência de que está além de todas as palavras. E o Arten fala, excelente. E não se esqueça, se há um mundo, então não existia um mundo que estava aqui antes de você ter vindo. E não há um mundo que estará aqui para você deixar para trás quando partir. Ele nunca existiu e nem você como um ser separado. O que você realmente é e o que sempre será é perfeito espírito e uma condição de perfeita unicidade com seu Criador. Sempre se lembre disso. O ego nega a verdade. O Espírito Santo nega o ego. A escolha pela santidade é minha. O curso é uma disciplina na qual você desiste do ego. Se você se pega pensando com o ego e desiste. Daí pode se unir ao Espírito Santo. É como parar de fumar. Você tem que desistir dos cigarros antes de poder respirar o ar fresco. Então tem um quadrinho aqui de importância. Não existia um mundo que estava aqui antes de você ter vindo. Olha lá que doido. Não existia um mundo que estava aqui antes de você ter vindo. Ou seja, nem era real. É como um filme realmente passando. E o outro quadrinho de importância é: não há mundo que estará aqui para você deixar para trás. Vou repetir. Não há mundo que estará aqui para você deixar para trás. E eu vou deixar aqui você pensando nisso. Porque a frase do curso, que é importante, é o ego nega a verdade. O Espírito Santo nega o ego. A escolha pela santidade é minha. Ou seja, você escolhe o ego, que nega a verdade, ou você escolhe o Espírito Santo, que nega o ego. E daí, se você escolher a santidade, você está com o Espírito Santo, com Jesus, porque a escolha é tua. E eu escolho a santidade agora, com você.